Primeira Crônicas, capítulo 26. Eis as classes dos porteiros, dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, um dos filhos de Asaf. Foram filhos de Meselemias, Zacarias o primeiro, Gediel o segundo, Zabadias o terceiro, Jatanael o quarto, Elã o quinto, Joanã o sexto, Elioenai o sétimo. Foram filhos de Obed-edom, Semeias o mais velho, Josabade o segundo, Joá o terceiro, Sacar o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Issacar o sétimo, Folate o oitavo. Com efeito, Deus o havia abençoado. A seu filho Semeias nasceram filhos que tiveram autoridade sobre suas famílias, pois eram homens valentes, filhos de Semeias, Otni, Rafael, Obed, Eusabade e seus irmãos Eliú e Samaquias. Homens de valor, todos esses eram filhos de Obed-edom. Eles, seus filhos e irmãos, todos muito hábeis na sua função, somavam 62 da linhagem de Obed-edom. Meselemias teve filhos e irmãos, 18 homens valentes. Osa, um dos filhos de Merari, teve os seguintes filhos: Senri, que era o primeiro, porque embora não fosse o mais velho, seu pai o nomeara chefe. Eucias era o segundo, Tebelias o terceiro, Zacarias o quarto. Eram 13 ao todo, os filhos e irmãos de Osa. A essas ordens de porteiros, a seus chefes e a seus irmãos, foi confiada a guarda para o serviço do templo de Yahvé. Para cada porta tiraram-se sorte por famílias, quer pequenas, quer grandes. O lado do oriente coube por sorte a Selemias, cujo filho Zacarias dava conselhos prudentes. Tiraram-se as sortes e o norte coube a este último. A Obed-edom coube o sul, e a casa dos armazéns a seus filhos. A Sefim e a Osa coube o oeste com a porta do tronco abatido, no caminho que sobe. Estes corpos de guarda se correspondiam uns aos outros. 6 levitas por dia, a leste, 4 por dia ao norte, 4 por dia ao sul, e 2 de cada vez nos armazéns. No parbar, a oeste, 4 na rua, 2 no parbar. Tais eram as classes de porteiros entre os coreitas e os meraritas. Os levitas, seus irmãos, eram responsáveis pelos tesouros do templo de Deus e pelos tesouros das oferendas consagradas. Os filhos de Leedã, filhos de Gerson por Leedã, tinham os jaielitas por chefes das famílias de Leedã, o gersonita. Os jaielitas, Zatã e Joel, seu irmão, eram os responsáveis pelos tesouros do templo de Yahvé. Quanto aos Anramitas, Issaaritas, Hebronitas e Osielitas, Subael, filho de Gerson, filho de Moisés, era chefe responsável pelos tesouros. Seus irmãos pela linha de Eliezer, Roobias, seu filho, Isaías, seu filho, Jorão, seu filho, Zecre, seu filho, e Salomite, seu filho. Este Salomite e seus irmãos eram responsáveis por todos os tesouros das oferendas consagradas pelo rei Davi e pelos chefes de famílias, pelos chefes de esquadrões de 1000 e de 100 e pelos chefes de corporações. Eles os haviam consagrado, tomando-os dos despojos de guerra para enriquecer o templo de Yahvé, como também por tudo que havia sido consagrado por Samuel, o vidente, por Saul, filho de Cis, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, filho de Sarvia. Tudo que se consagrava estava sob a responsabilidade de Salomite e seus irmãos. Dentre os israelitas, Conenias e seus filhos eram encarregados dos negócios profanos em Israel, como escribas e juízes. Dentre os Hebronitas, Assabias e seus irmãos, homens valentes, em número de 1.700, eram responsáveis pela segurança de Israel ao oeste do Jordão, por todos os assuntos de Yahvé e pelo serviço do rei. Quanto aos Hebronitas, cujo chefe era Gerias, no 40º ano do reinado de Davi, fizeram-se pesquisas sobre as genealogias das famílias Hebronitas, e encontraram-se entre elas homens de valor em Jazer, de Galaade. Quanto aos irmãos de Gerias, 2.700 guerreiros, chefes de famílias, o rei Davi os nomeou inspetores dos Rubenitas, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, para todo assunto divino e real.